Boa tarde, gente. Hoje eu vou disponibilizar essa aula para vocês, porque na próxima quinzena nós vamos entrar em anestesias, né? Como a gente já deu uma assuntada lá pela plataforma. Só que antes de falar de anestesia, a gente tem que falar da avaliação cirúrgica, né? Da avaliação pré-anestésica. Quem já fez uma cirurgia sabe que antes da cirurgia a gente passa pelo anestesista e ele vai fazer 1 milhão de perguntas, ele vai falar para a gente de um monte de coisas, perguntar, né? A fim de evitar alguns problemas durante o procedimento anestésico. Tá bom? E é disso que a gente vai falar agora nessa aula. Então, como que você faz essa avaliação? O que é levado em consideração? Vocês vão ver uma escala de avaliação cirúrgica e o quanto que ela é importante, né? Para quem trabalha no centro cirúrgico, então o circulante de sala, quando ele pega a ficha cirúrgica de um paciente, ele vai olhar lá qual que é o ASA daquele paciente, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula que a gente vai discutir lá na plataforma, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ouvir falar bastante disso nas próximas aulas, mas a gente classifica as anestesias em anestesia geral. Geral é quando eu tenho a perda completa, né, dos movimentos, da respiração. Então, quando eu faço anestesia geral, quem vai controlar minha respiração é um respirador. Né? Eu não consigo mais respirar sozinho, né? Então, eu tenho analgesia, depressão, relaxamento de todos os sistemas fisiológicos. Nessa figura, vocês estão vendo um paciente com laringoscópio sendo colocado aqui na boca, na laringe, que é o que o anestesista faz antes de iniciar a anestesia geral, porque ele vai entubar o paciente para colocar no ventilador mecânico, ok? Na anestesia geral, eu posso usar 2 tipos de anestesia, né? 2 tipos de coisa. A anestesia com endovenosa, na veia, né? Então, aqui vocês estão vendo um paciente entubado no respirador. E a anestesia que é inalatória, que ela vai sendo colocada durante a ventilação, tá? Então, a gente utiliza os anestésicos líquidos, voláteis, gases e os endovenosos. Vamos falar um pouquinho dos líquidos que são colocados na respiração, né? Eles são feitos igual à inalação, como vocês viram ontem, né? Eles são colocados no ventilador e aí sai a névoa e a névoa vai ser inalada e isso causa uma depressão, causa anestesia. Então, a gente tem o alotano, o fluotano, o mectoflorano, o pentrano, o etrânio, o forlânio, o isoflorano. São tipos, né, são nomes desses anestésicos voláteis. Que gases são utilizados? O óxido nitroso e o ciclopropano, tá? São só exemplos. Endovenosos, a gente tem o tiopental, o curare, né? A gente vai falar de curarizante, vocês vão ouvir falar muito disso no centro cirúrgico. O que é curare? Curare é o bloqueio neuromuscular total. A pessoa, quando ela toma o curare, o Traquion, Pavulon, são nomes, né? Eles causam bloqueio, então a pessoa não é capaz de piscar mais sozinha. Ela pode estar ouvindo tudo, mas ela não é capaz de esboçar nenhum movimento, né, indicando isso, tá? Isso são curarizantes, ok? Tá? Então, isso é anestesia geral. Quando a gente fala de anestesias regionais, né, como é a raquidiana, a epidural, eu estou falando da perda da sensação quando o anestésico é injetado e causa bloqueio de um feixe de inervação, causando, consequentemente, uma diminuição ou ausência de movimentos daquele músculo, tá? Então, quando a gente fala da raquidiana, eu tenho a perda do movimento da cintura para baixo. Vamos falar dela agora, né? A raquidiana é isso, a medular, né? Quando eu coloco o anestésico entre os espaços L4 e L5 e eu causo bloqueio, né, da musculatura do abdômen para baixo, tá? Vamos falar, quando eu falo da raquidiana, eu estou falando da injeção, ó, vocês estão vendo a introdução da agulha, eu furo a dura mater, que é uma camada que recobre desde o cérebro até lá embaixo toda a espinha, a medula espinhal. Eu furo essa dura mater e eu tenho contato com o líquor, tá? A gente vai falar mais disso na próxima aula.
Então, na punção raquidiana, vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo a agulha perfurando uma camada que a gente chama dura mater, e eu vou fazer a introdução do anestésico naquele local, ok? Diferente da epidural. Na epidural, ó, vocês estão vendo que a injeção é no espaço medular antes da dura mater, tá? Bloqueia as regiões laquidianas, porém a anestesia epidural ela não tem contato direto com a medula, tá? Então, por isso que na epidural eu posso fazer no parto normal. A mulher continua andando, a mulher ela tem a sensação de dor, ela tem uma diminuição, tá? Da sensação de dor, mas ela tem as contrações, ela consegue fazer força, porque não há um bloqueio ou paralisação dos músculos, como acontece na raquidiana. Essa é a grande diferença entre uma e outra. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá bom? Os nervos periféricos, eu posso, vamos supor, ó, fazer um bloqueio só de um plexo de nervos? Posso, eu tive uma fratura no rádio ou na una. Vamos dar um exemplo aqui, ó, né? Rádio, aqui, ó, desculpa, rádio, esse osso aqui e a una. Fraturei esse osso, eu vou precisar recolocá-los no lugar, uma fratura fechada, tá? Sem fratura exposta. Eu vou colocar o osso no lugar. Eu preciso fazer uma anestesia geral? Não, geralmente não. Eu vou fazer um bloqueio do plexo braquial e o ortopedista vai fazer a colocação e depois engessar o braço para que ele cole, tá? Plexo caudal, anestesias do períneo, né? Plexo paravertebral, anestesias do tórax, às vezes colocação de um dreno, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, eu bloqueio só aquele feixe de nervos. Vamos supor, eu fiz um corte, estou na cozinha fazendo minha comida lá, cortei minha mão. E se eu fiz esse corte, eu vou fazer uma anestesia local, né? Então, eu coloco o quê? Que soluções? Geralmente, lidocaína, bupivacaína, coloco onde eu fiz o corte e tenho anestesia daquele local, tá? É isso que está falando aqui. O que pode acontecer durante a anestesia? 3 coisas muito importantes. A gente sabe que é hipotensão, então o paciente pode ter queda da pressão, hipotermia, ele pode sentir mais frio, porque diminuição da atividade muscular, tudo isso. E o que é mais importante, que é o que a gente chama de hipertermia maligna. É como se fosse uma reação aos anestésicos, né? A taxa de mortalidade é muito grande. Então, por isso que muita gente tem medo da anestesia, isso é super comum. Tá? O que pode acontecer com o paciente? Por isso que os anestesistas sempre vão perguntar: você já tomou anestesia? Você já sofreu algum procedimento anestésico? Né? O paciente vai ter taquicardia, vai ter um problema todo na reorganização do coração e ele pode ter uma parada cardíaca, tá? Rigidez do sistema, tá bom? Então, tudo isso é muito grave. Vamos falar agora da avaliação anestésica, tá? Quando a gente fala de avaliação, o anestesista ele vai avaliar todo o risco operatório, né, que pode acontecer, tá? Então, é isso que se faz, a avaliação do risco operatório, é o anestesista que vai fazer. O que ele leva em consideração? O paciente, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório, tá? Tudo isso é levado em consideração com relação aos riscos da cirurgia. O que é avaliado com relação ao paciente? As suas condições físicas, ele está bem nutrido, né? Ele emocionalmente, ele entende aquela cirurgia, tudo isso é avaliado, tá? Ele quer fazer essa cirurgia, tá? Isso é importante. Com relação aos riscos pré-operatórios. O que o médico pergunta com relação ao anterior? Se ele fez exames laboratoriais, o alcoolismo e o tabagismo são avaliados. Você fuma, você bebe, quanto você bebe? Você vai ver isso na ficha anestésica, tá? Já teve internações prolongadas, já ficou muito tempo internado, tá? Tudo isso é avaliado. Com relação ao intraoperatório, o que precisa avaliar? Quanto tempo vai durar essa cirurgia? Qual que é a preparação da equipe? Os instrumentais foram bem? Então, vocês vão ver que tudo que é usado na cirurgia é guardado, né? Foi esterilizado? Porque isso é um risco, né? Teve contaminação? Não teve? Que tipo de anestesia vai ser feita? Então, esses são os riscos relacionados ao intraoperatório.
E ao pós-operatório? Os cuidados com a lesão, com a incisão, aonde o paciente vai fazer depois essa recuperação? Ele vai para o quarto? Ele vai para a UTI? Tá? Tudo isso tem que ser avaliado. E é avaliado antes da cirurgia, tá? Quem faz a avaliação do risco operatório é o anestesista, mas a gente tem que saber? Tem. Eu estou numa sala cirúrgica, vai entrar um paciente para mim. Eu tenho que saber o risco dele. Qual que é o risco? O risco é alto ou o risco é pequeno? Né? Para a gente saber as atenções que a gente vai ter durante o procedimento da cirurgia, tá? Que anestesia ele vai fazer, né? Então, isso tudo o anestesista deixa anotado na ficha pré-anestésica, tá? Qual é o objetivo de se avaliar a avaliação pré-operatória? É verificar o estado do paciente, é saber se ele recebeu as recomendações, né? É definir o risco cirúrgico, é entender que equipes vão participar, que tipo de anestesia vai ser feita, tá? Para a gente saber o que vai beneficiar o paciente a curto, a médio, a longo prazo. O que se avalia no risco cirúrgico? Se faz uma anamnese do paciente, um exame físico, o anestesista faz tudo isso. Se colhe exames, se faz eletro para saber se entender se o coração tá ok, tá bom? E isso aqui, gente, é o ASA. O ASA é a escala que os anestesistas usam para indicar se o paciente tem um risco alto ou um risco baixo. Então, ó, ASA 1, paciente sadio, quer dizer que o risco dele é menor. ASA 2, o paciente tem uma doença sistêmica leve, é uma hipertensão, mas está controlada, tá? ASA 3, o paciente tem uma doença sistêmica e ela é severa, né? Então, tem uma hipertensão e ela não está muito bem controlada, tem hipertensão e diabetes. ASA 4, o paciente tem uma doença sistêmica e é um risco, tá? ASA 5, é um paciente que tem uma grande chance de não sobreviver à cirurgia. Nós vamos tentar, né? Então, ASA 5, por exemplo, um trauma muito grande, o paciente sofreu um acidente e ele está com múltiplas fraturas, múltiplos traumatismos, a gente sabe que ele tem um ASA muito grande, o risco daquela cirurgia é muito grande. Então, a anestesista vai avaliar, às vezes, como ASA 5. E ASA 6 é o paciente que entra em morte cerebral. Então, é aquele que vai fazer a doação dos órgãos. Então, ele já entra em morte no centro cirúrgico, a gente sabe que ele tem o risco dele é enorme, ele não vai sair dali vivo, e a gente sabe disso. Né? A gente sabe que ele já, né? O ASA, então, é um paciente que entra em morte cerebral, ele já entra morto. A gente entra para fazer a retirada dos órgãos, que acontece no transplante, pro transplante, tá? Então, a gente termina aqui a avaliação da anestesia, para a gente falar de anestesia na próxima aula. Tá? Eu vou estar disponível lá na plataforma para a gente conversar sobre tudo isso aqui. Então, eu quero que vocês assistam e a gente vai conversar mais lá na plataforma sobre isso, ok? Muita saudade de vocês. Eu tentei ser bem rápida, né, para o vídeo não ficar longo, não ficar cansativo, para a gente discutir mais isso lá dentro da plataforma. Um beijo para vocês. Estou à disposição, tá ok?